Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Gyncast. Hoje, no Instituto IARC, com o Felipe. Se você se interessa por dor, recuperação de lesão e técnicas inovadoras, fica que esse episódio é para você. Fê, Beleza? seja muito bem-vindo. Obrigado. Se apresenta para a galera. Fechou. Fala, galera, beleza? Meu nome é Felipe, sou fisioterapeuta, Felipe Lavarce, né, se alguém me conhecer. Atuo aqui na clínica do Instituto Lavarce, já faz quase 20 anos que eu trabalho com fisioterapia. Hoje sou professor, palestrante e aí vai, muito aí. Boa. Tem muita coisa. Quando você começou para hoje, o que você vê de diferença na área? Fora os novos estudos, as novas práticas, mas o que tinha lá e o que tem hoje? Cara, eu posso falar o que não tinha lá, que é essa busca pelo empreendedorismo, gestão, desenvolvimento de carreira. Eu acho que as mídias sociais mudaram muito a relação de estratégia de desenvolvimento de um fisioterapeuta para outro. Perfeito. Assim. Eu acho que mais isso, assim, questão técnica muda mesmo, que é a saúde, né? Então sempre vai mudando, aparecendo artigos novos, aparecendo estudos novos, que retiram uma técnica como menos importante, colocando outra técnica como mais importante para determinadas patologias, tá? Mas isso é comum da saúde em geral, né? Mas havia algo que você gostava de trabalhar, hoje já é uma outra visão, ou você sempre atuou no foco que você tem hoje? Não, eu sempre trabalhei muito com ortopedia esportiva, né? Mas foi buscando várias vertentes, né? Quando eu me formei, eu entrei na transição da fisioterapia extremamente passiva, né, para a utilização de terapia manual associada ao exercício. Então eu entrei na faculdade bem nessa transição de desenvolvimento técnico e científico, né? No meio da faculdade, o que estava muito em alta era a terapia manual, né? Então assim, falava-se que fazia milagre, tinha muito coisa que fazia, trata isso, trata aquilo. Mas hoje a gente sabe que a terapia manual ela é boa, né? É um coadjuvante no meio coadjuvante não, seria uma palavra errada. Ela é um complemento da terapêutica da fisioterapia. Vai reto, por favor. E hoje a gente tem um desenvolvimento da parte biomecânica, funcional e desenvolvimento ativo, né? Que naquela época de 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, não tinha. Né? Hoje tem a associação da fisioterapia com a educação física, que eu acho que é muito importante também. Pode virar aqui. Ó. Eu acho que uma coisa interessante, nós da área da saúde temos acesso a diversos outros profissionais, diversos tipos de cliente, e isso nos traz muita satisfação, mas é uma coisa que eu comento até em outros podcasts, que é uma área que bem trabalhada, com um bom profissional, Pega e já sobe já. É muito bem remunerada. Sim. De lá de trás para cá, o que você tem visto de remuneração? Ela era atraente já no começo? Hoje você acha que, lógico, pelos meios digitais é possível nós escalarmos isso, mas do bruto, do profissional iniciante ali? A gente tem que dividir um pouco as áreas de remuneração, né? Então, vamos falar de clínica, assim. Quem trabalha bem sempre ganhou bem. Né? Eu nunca tive um salário baixo. Meu primeiro salário em 2008 foi R$2.000. Muito acima, né? Muito acima. Eu nunca mais ganhei menos do que isso. Né? No momento que eu bati no primeiro mês R$2.000, eu nunca mais ganhei menos do que isso. Lembrando que é em 2008, gente. 2008. A gente pode pensar num 5.000 hoje. Não sei se está correta essa minha conta, né? Mas a questão financeira, eu acredito que tem várias vertentes, né? Eu acho que sim, o profissional da saúde pode ganhar dinheiro com a internet, mas tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Principalmente na área da reabilitação, tá? Então hoje o fisioterapeuta ganha muito bem sendo apenas fisioterapeuta em seu estúdio, em sua clínica, ou fazendo domiciliar, que hoje remunera muito bem os atendimentos domiciliares. Tá? Não necessariamente ele precisa ganhar dinheiro com a internet, mas eu acho que a internet ela é nosso meio de comunicação. Hoje praticamente ela virou nosso currículo. Perfeito. Né? Então, por exemplo, assim, como eu venho da velha guarda, né,
Eu sou da época do Orkut, eu sou da época do antes do Orkut, né? E eu já tinha agenda cheia sem rede social. Então hoje a rede social ela soma no meu processo. Então Perfeito. dificilmente eu ganho paciente por rede social. Eu ganho paciente assim, você me indicou para o José. O José vai fazer o quê? Vai entrar na minha rede social. Entendeu? Daí se eu tenho uma rede social estruturada, ética, com condutas adequadas, postando autoridade, eu vou ter mais resultado, né? Perfeito. O que você acha como um profissional consolidado, um palestrante, um cara que conhece, que realmente criou? O que você vê como um dos maiores charlatanismos do digital hoje? O digital é vender resultado rápido, né? Tá. Vamos pensar na nossa área, né? Na área de treinamento e na área de reabilitação. Vender o resultado rápido, já sai. Vai dar errado. Acabou. Não tem milagre, Né? gente. Se a gente for pensar na fisioterapia, a gente tem ocupado hoje uma grande parte da fisioterapia com charlatanismo. Então, essas pessoas que aplicam o charlatanismo, elas têm uma massa na fisioterapia que hoje faz parte do dia a dia nosso. Né? Alguns pontos que a gente pode salientar frente à questão de não ter capacidade técnica suficiente para executar. Ozonoterapia, né? Ozonoterapia não tem nenhum artigo científico baseado em resultados significativos. A microfisioterapia, né? Não tem nenhum resultado significativo. A associação dessas terapias com terapia manual não vai potencializar nada, né? Então, assim, a gente tem várias vertentes. Agora tem alguns fisioterapeutas trabalhando com constelação familiar. Constelação familiar já não tem comprovação científica na área da psicologia. Aí o psicólogo estuda 5, 6 anos e vai trabalhar com constelação familiar. Beleza, tudo bem. Ele tem uma base ele que tem uma pode... base que pode gerar uma opinião que ele vai fazer isso. Mas o fisioterapeuta trabalhando com constelação familiar, resolução de conflitos, a microfisioterapia é isso. Né? Então, como que ele tem uma base? Qual que é a responsabilidade que ele tem frente ao psicológico de um paciente? Perfeito. Né? É muito pesado isso. Se você tivesse que elencar, então, talvez a maior das picaretagens seria essa hoje. A microfisioterapia, eu acho. Que a ozonoterapia já está caindo um pouco por terra, o pessoal já está abandonando, mas a microfisioterapia tem defensores fortes e os caras brigam, os caras falam que tem artigo científico. Artigo científico tem para tudo. Né? Tem que ver se é plausível, se tem boa metodologia. Se é padrão ouro, né? Exatamente. E falando em padrão ouro, se você for colocar, isso aqui é padrão ouro para fisioterapia. Tá. 3 coisas. Educação à dor, fisioterapia ativa e terapia manual. No momento que você associa essas 3 técnicas junto com a fotobiomodulação e a eletroanalgesia, por exemplo, você tem recursos ilimitados para tratar praticamente 99% das patologias osteomusculares. Né? Aí eu falo assim, muitos pacientes chegam para mim e falam assim, Felipe, eu estava fazendo uma outra fisioterapia, não deu certo, ele só fazia choquinho. Choquinho é horrível, né? Não, cara, choquinho é muito bom. Choquinho, ele tem no chamado TNS, ele tem toda a comprovação científica do efeito dele, que é a analgesia. Né? Mas mesma coisa, você vai passar um treino de força, você modifica, põe um treino de hipertrofia para ganhar força. Você pode ganhar força? Pode, mas não é um treino específico de força. Quando você pensa em TNS, no choquinho, pensa assim comigo, ó. Você gosta de ketchup? Todo mundo gosta, Gosta, maioria. Beleza, maioria. Você coloca ketchup na salada? Não, né? É pra quem e pra quem? E aonde? Aonde? Né? Você coloca ketchup no cachorro-quente? Sim. Perfeito, é o choquinho. O choquinho, quando bem empregado como um complemento terapêutico, ali perto do carro vermelho lá, ele é de um resultado extremamente significativo para a gente. Né? Assim como a terapia manual osteopatia ou quiropraxia, a gente entende muito sobre a questão de ponte analgésica, para deixar o cara apto para fazer a fisioterapia ativa. Né? Então, Felipe, muito obrigado por disponibilizar o seu espaço para a gente trocar essa ideia. E eu já vou começar com uma pergunta leve, quase sem polêmica. Qual que é o limite entre as duas áreas, da educação física e da fisioterapia?
Cara, como você enxerga o limite dela? Eu vou ser mais polêmico que sua pergunta. Eu acho que não existe limite. Eu acho que a faculdade deveria ser única. Iniciar todo mundo num plano básico, tá? Após um período, você vai definir se você vai virar um cara que vai desenvolver as pessoas tecnicamente, seja para um esporte ou fisicamente, através de desempenho, ou você vai ser um cara que vai reabilitar. Mas todos deveriam ter uma base única de formação. E nesse meio dessa formação básica, você definir o seu caminho. Por que eu falo isso? Eu até acabei de editar um vídeo sobre as novas resoluções do American College. Né? Meu mestrado eu fiz na Unesp, Fisiologia do Exercício, tudo. Então eu sempre gostei muito de exercício. Né? Então isso facilitou a minha vida como fisioterapeuta. Tá? Nunca tive a pretensão de ser um treinador, não questão de merecimento ou não, mas é que eu gosto de reabilitar. Né? Então eu acredito que vão ter pessoas que gostam de gerar desempenho. Né? Mas eu acho que esses dois grupos deveriam ter uma formação básica igual. Porque o que a gente vê hoje na fisioterapia? Fisioterapeutas passando treinamentos extremamente intensivos para reabilitação, chegando à exaustão de forma frequente. Você vê no Instagram, no YouTube, direto. Né? Sem periodização, sem organização do treino do paciente. Então, hoje, o treino que você passa é o mesmo treino que eu passo. A gente só tem que definir os objetivos do treino. Você passa treino de força? Eu também passo treino de força. Mas o meu treino de força é para gerar força para reabilitar. No momento que ele ganhou as capacidades funcionais, ele vai e segue o baile dele. Né? Por isso que eu acho que não tem que ter limite, a gente tem que estar junto assim, o tempo inteiro. Né? E eu acho que essa questão da American College vai ser bem legal, porque vai cair por terra muitos videozinhos na internet aí, os terapeutas fazendo treinamentos intensivos, o paciente suando, cansando, caindo no chão, bicicleta fazendo forte. E assim, fisiologicamente, na fisiologia do exercício, a gente sabe que não faz sentido. Legal, Felipe. Acho bem interessante o que você falou, dessa junção de ser uma coisa só. Acho muito interessante. Atualmente, você vê que a educação física e a fisioterapia são próximas, eu falo assim, os profissionais em si estão conectados para trabalhar junto, ou você percebe que tem uma certa dificuldade nesse encaixe? Tá. Vou falar você de novo, um pouco mais incisivo. Quanto maior a qualificação do profissional, quanto mais sucesso ele tem, menos problema ele tem com as outras profissões. Legal, legal. Quanto mais jovem o profissional seja educador físico, fisioterapeuta ou até mesmo médico, mais ele tem problema com as outras profissões. O ego mesmo. Não, eu falo que é insegurança. Segurança. Ou falta de conhecimento, o qual a maturidade daquele momento não possibilita ele de ter. Né? Por exemplo, eu dou aula em pós-graduação na área de educação física, pelo Instituto Valorize. E ali eu tenho um professor na pós-graduação que eu coordeno, de fisioterapia ortopédica e esportiva, 2 educadores físicos. Paulo Gentil e a Sara Menezes. Né? Paulo Gentil dá para a gente na pós-graduação uma aula de fisiologia do exercício, porque o fisioterapeuta precisa entender um pouco disso para passar exercício, não é 3 de 10, 4 de 15. E a Sara fala sobre dor. Como que o exercício físico cuida da dor. Bacana, interessante. Né? Então essa interação, eu sempre tive, né? Eu comecei trabalhando na Marathon em 2006, então sempre trabalhei lá, os velhos de guerra, o Alex, o Veronês, sou da época deles lá, então eu sempre tive essa interação. E eu acho que quanto mais qualificado o profissional está, menos problema ele tem com as outras profissões. Legal. Concordo com isso e agora trazendo um pouco para o que eu vivi, trabalhando no Luci Montoro, que é uma rede de reabilitação do estado de São Paulo, onde todas as áreas da saúde ali cuidam, né, de um indivíduo que sofreu alguma afecção mais grave. Né? No caso, lá a gente atendia pessoas com lesão medular, pessoas com doença de Parkinson, pessoas pós-AVC, enfim, amputações. E lá tinha um limite, e é por isso que eu entrei nessa primeira questão, apesar de concordar que a formação devia ser única, não é isso que a gente vê na nossa prática, né? Tanto pela essa questão da insegurança entre os profissionais, mas também de uma certa necessidade ética também, entre até onde eu posso ir, até onde não é o meu papel. Sim. Né? Então lá, para dar um exemplo, lá eu não poderia trabalhar marcha com o paciente. Faz sentido biomecânico isso? Não.
Mas entende? E foi nesse sentido que eu levantei essa polêmica, essa dúvida, essa... Posso te interromper? Claro, com certeza. Você concorda que educador físico pode fazer reabilitação? Eu concordo. Beleza, eu também. Por quê? Porque nem todo paciente, aluno que está com vocês dentro de uma academia precisa parar o treino com vocês para procurar um fisioterapeuta. Às vezes, por exemplo, uma tendinopatia patelar. Às vezes é só você tirar um pouquinho do volume do treino por umas 2, 3 semanas, essa dor vai amenizar. Você reorganizar uma carga progressiva, um heavy slow resistance training, você vai conseguir manejar a dor desse aluno, né? Então, assim, eu não acho interessante o educador físico plantar uma reabilitação do início ao fim, porque ele não tem capacitação técnica para isso, tudo bem? Assim como eu não acho interessante um fisioterapeuta que tentar gerar desempenho além da reabilitação. Não que eu ache errado, eu não acho interessante, porque o fisioterapeuta não tem capacitação técnica aprofundada em fisiologia do exercício para fazer isso. Entendeu? Então eu acho que sim, o educador físico pode, em um certo momento da reabilitação, estar atuando em conjunto, e eu acho que as linhas que nós temos hoje estão completamente erradas. Um exemplo, segundo o CREFITO, eu não posso ensinar reabilitação para educador físico. Então, mas segundo o MEC, eu não posso privar ninguém do conhecimento aberto. Entendeu? Então, tá vendo como bate? Né? Aí eu te ensino que tendinopatia patelar, se você tirar a carga, tirar o volume, coordenar essa progressão de carga, você pode melhorar o seu aluno. Isso, em vez de me atrapalhar como fisioterapeuta ou atrapalhar a profissão da fisioterapia, vai me ajudar. Porque no momento realmente que você precisar de mim, você vai trazer seu aluno para mim. E pegando esse gancho, qual é a ponte entre as duas profissões hoje, dentro da prática? Como assim? Onde as duas atuam em comum, no dia a dia? Eu acho que a função, né? Por exemplo, eu faço agachamento com meus idosos, eu faço LPO com os meus idosos. Mas por quê? Eu estou tratando uma artrose de joelho. E eu preciso colocar impacto. E o impacto é cadenciado, né? Então eu acho que a ponte de comunicação é realmente a fisioterapia ativa, que hoje nós estamos trabalhando com muita excelência, onde a gente vai aprender muito com vocês sobre fisiologia do exercício e vai conseguir profissionais parceiros para desenvolver o projeto, né? Eu falo que sempre um educador físico precisa ter um fisioterapeuta de estimação e um fisioterapeuta precisa ter um ou mais educadores físicos ou profissionais de educação física de estimação, que ele possa confiar os seus alunos e os seus pacientes, assim. Eu penso que é uma área da saúde, né? Todo mundo deveria ser uma conexão, né? Fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, o médico, todo mundo tinha que ter seu amigo ali para... Sabe o que eu penso? Que o educador físico era para estar na ponta dessa pirâmide. O cara mais importante. Porque é dele que vai fazer assim, ó. O cara te procura. Ah, quero treinar. Beleza, você quer treinar? Você tem alguma patologia? Ah, tem uma hérnia de disco. Poxa, vamos passar por uma avaliação do fisioterapeuta? Procura você para treinar. Como que você tá? Você tem depressão? Não tem? Tem isso? Ah, eu tô com um pouquinho de depressão. Que bom que você veio me procurar, porque o exercício físico ajuda a tratar a depressão. Mas o que você acha de a gente passar por uma avaliação de um psicólogo? O paciente vai, o aluno vai fazer força com você. Aí você observa que ele não, por mais que ele seja magro ou tenha um bom biotipo, ele não se alimenta bem. Qual que é a sua principal função como gestor da saúde? Orientá-lo. Falou, ó, vamos procurar um apoio nutricional? Né? Então, eu acho que o educador físico tinha que estar no topo da pirâmide. E ele distribuiu o processo. Na verdade, vai orientar o paciente / aluno para as outras coisas. Exatamente. Porque muitas vezes, uma orientação vale muito mais do que um monte de protocolo. Legal. Entendeu? Felipe, falando em fisioterapia, eu queria saber de você hoje, o que mais procuram você para reabilitação? Tá. O que você te procuram mais hoje? Como o que na fisioterapia? Legal. Hoje eu estou muito forte na hérnia de disco, né? Trabalho com coluna e reabilitação de ombro, né? São minhas duas frentes hoje. Minha, particular, fisioterapeuta Felipe. Como aqui o Instituto Lavarce, a gente é um centro de reabilitação e performance, a gente tem outros fisioterapeutas que
trabalham mais especificamente com outras áreas. A gente tem o setor do cardiovascular, a gente tem o fisioterapeuta que trabalha bastante com joelho, assim sucessivamente. Mas no meu caso, né, eu trabalho muito com hérnia de disco e reabilitação de ombro, principalmente pós-operatório de ombro. É o que você mais gosta de tratar? Cara, eu acho que o caminho foi me trazendo para isso, né? Eu tive uma dificuldade muito grande no início de carreira de me tornar específico em alguma área, né? Então, eu sempre trabalhei muito com ortopedia, tá? Mas o meu estudo, tudo que eu estudei, tudo que eu fui entendendo do processo de reabilitação, me levou a ter resultados extremamente significativos em pacientes com hérnia de disco. E, em seguida, comecei a ter muito resultado com paciente de ombro. Por quê? Porque a gente treinava crossfit, Sim, lógico. a gente tinha doutores do OD, que era um centro de reabilitação para crossfit, né? Então, eu sempre tive muita força nessa reabilitação de ombro, porque crossfit, a maioria das lesões é ombro, né? E isso eu trouxe para cá, assim. Polêmica. O CrossFit machuca? Puta merda. Depois você me empresta, eu vou intervir que eu gostaria de fazer uma pergunta. Ó, Tá. tem um estudo de 2016 ou 2017 que comparou uma sala de musculação com uma sala de crossfit. Nesse estudo, ele pontuou que há o mesmo índice de lesão nas salas, tá? Tanto crossfit quanto sala de musculação. O que pode ponderar o aumento ou a diminuição da lesão? A quantidade de alunos por professor, a qualificação do professor que está em sala e o ego do aluno. Quando a gente puxa para a musculação, a grande maioria não tem esse ego que no CrossFit tem, porque no CrossFit está nós 4 treinando lá. Competição, às vezes Eu vejo você fazendo 2 repetições a mais, eu quero fazer. E quando a gente fala em lesão, cara, não me estendendo muito, a gente sabe que é multifatorial. Que não é só biomecânica, não é só o exercício. Para mim, não existe exercício que lesiona, né? Existe falta de capacidade funcional para executar determinado movimento. Acabou. Se você não tem a capacidade para executar esse determinado volume, você vai ter dor. Isso é um estudo recente, bem legal. Não precisa não, estou aqui. Isso é um estudo recente, bem legal. Vou parar já, vou acabar, que eu falo bastante. Que falou que nós temos que ter um descanso de 48 a 72 horas de um treino de impacto. Porque modifica a densidade da cartilagem da patela. Entendeu? Então, assim, se eu coloco uma corrida hoje de 5 km e no outro dia eu faço pliometria, tá errado. Não posso. Eu tenho que dar umas 48 horas para essa cartilagem se reorganizar para eu colocar impacto nela de novo. Aí nós temos a teoria básica que eu sempre falo nas aulas, que nosso corpo ele é feito de reação. Ele não é um mecanismo de ação. Então, tudo que você impõe, ele reage. Ele vai reagir com adaptações adequadas, hipertrofia, ganho de massa óssea, ganho de condicionamento cardiovascular, ou ele vai reagir de forma inadequada, aumento do processo inflamatório, alterações dos tenócitos que formam a tendinopatia por causa de sobrecarga. Felipe, grossamente você falou, exemplo, você fez um longão hoje de 18 quilômetros. Então você acha que seria interessante 1 a 2 dias não correndo ou não treinando pliometria, alguma coisa para não estragar a performance ou o gerador. Vamos pensar, o que é o longão de 18 km para você? Que pace que você fez? Qual o gasto energético que você teve? Fazer uma análise maior, não só na Não só distância. 18 para você é uma coisa. Pois é, 18 para mim é outra. Para mim, impossível. Né? Eu fui por 2 anos osteopata da Seleção Brasileira de Vôlei, né? 2022, 2023, ou 23, 24. E lá, o Fernandinho, que é o fisioterapeuta principal, ele fazia o cálculo de saltos. Então, a gente ficava lá no Barueri, esse período que eu ficava lá, e elas saíam do treino de quadra e vinham para a academia. A gente não podia fazer a pliometria ali. Tinha que esperar um pouquinho. Né? Então, imagina você, a gente que não é atleta. Né? Não pode, cara. Assim, tem que controlar volume. Controlou o volume, você tem sucesso em tudo. A parte que eu gostaria de posicionar, você falou que, inclusive eu vi o artigo que você colocou, que as lesões são multifatoriais. Sim. Às vezes, uma das coisas que nós comentamos em outro podcast foi essas novas tecnologias que estão sendo usadas, tanto para emagrecimento como peptídeos. Como que você vê para o futuro da área da saúde, principalmente para recuperação ou
para dar uma lesão o uso indiscriminado dessas substâncias? Eu não peguei para me aprofundar muito em peptídeo ainda. Sobre anabólicos, por exemplo, a gente sabe que há um ganho excessivo de massa muscular e força, e o tendão não acompanha essa capacidade funcional. Então, o risco de você desenvolver uma tendinopatia com o uso inadequado do anabólico, com um treino de volume e intensidade errado, é maior. Então, você percebeu o que eu falei? Não é só o uso do anabólico, é a associação do treino inadequado, do descanso inadequado, entendeu? O peptídeo, aparentemente, é a mesma coisa, vai ser, porque o peptídeo, você pega o peptídeo de estímulo do GH, ele vai aumentar a sua força, ele vai aumentar a sua capacidade funcional. Será que seu tendão está preparado para isso? Não dá para a gente saber ainda. Tem alguns peptídeos também, que é o GKK, não lembro exatamente, que ele ajuda a cicatrização tecidual, para lesão ligamentar, lesão muscular, né? Então, assim, a gente vai ter coisas muito positivas para a área da saúde daqui para frente. Com essa inteligência artificial, com a tecnologia que a gente tem, o melhor caminho nosso não é só sobre ser bom tecnicamente, é ser humanizado. Aí a gente vai conseguir se manter. Se você tivesse que pontuar para riscos, o uso de uma substância como, por exemplo, um anabolizante ou um peptídeo, ou o uso de uma caneta emagrecedora a pessoa não pratica atividade física, pode entrar num quadro sarcopênico, do ponto de vista que vai causar lesão. O que você considera mais lesivo? A gente tem que pensar assim, ó, 85% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica desenvolvem discopatia degenerativa moderada ou grave, até mesmo a hernia de disco. Por quê? Por alguns fatores. A hernia de disco, ela tem relação direta com o sistema metabólico, o sistema imunológico nosso. Quando o indivíduo diminui a sua ingestão de nutrientes adequados para o seu corpo e tem um emagrecimento excessivo, muito rápido, tem alteração metabólica e alteração da capacidade de cicatrização. Assim, tá claro. Quando a gente pensa na retratutida ou a trizeptida, ela atua dessa maneira também. Tirando a retratutida, que está segurando a massa muscular um pouco maior, a trizeptida ela faz o paciente perder muita massa muscular se ele não faz um treino de força. E a maioria das pessoas que procuram, pelo que eu vi os meus pacientes, que eu ando acompanhando esse tipo de medicamento, eles não têm o mesmo afinco com o exercício físico, né? Não sou contra, tá? Tem que usar mesmo. Facilita a sua vida? Vai usar. Mas você tem que fazer certo. Com médico, com uma nutrição, com o educador físico te acompanhando, assim sucessivamente. E se ele perder muita massa muscular, ele vai ter lesão. Básico. Básico, básico, básico. O cara da hernia de disco da cirurgia bariátrica é por causa, muitas vezes, da alteração do centro de gravidade. Aumenta a sobrecarga na lombar, perde muita massa muscular nos paravertebrais. Isso pode ter uma associação. Isso é uma sugestão, né, que os artigos falam. Voltando ao CrossFit, uma coisa que você falou que eu acho bem legal. Não, mas é um tema legal mesmo. Eu gosto também. Eu acho que a gente tem a impressão que o CrossFit machuca muito, até mesmo porque, igual você falou do ego, no CrossFit o pessoal fica mais emocionado do que na academia. Fica. Aquela adrenalina, aquele negócio, todo mundo correndo, eu acho que o pessoal se solta um pouco mais ali. E outra pergunta, você acha que o pessoal do CrossFit, eles buscam mais a fisioterapia do que o pessoal da musculação? Sim. Eu sinto que o pessoal da musculação não procura tanto, tipo assim, tá doendo, eu vou mudar a posição, parou de doer. E vai mudando até não mexer mais. Você percebe isso ou não? Hoje a gente tem muito youtuber de musculação, né? A gente tem pouquíssimos youtubers de CrossFit, assim, né? Então, eu percebi, na época que eu trabalhei muito com CrossFit, que hoje eu trabalho bem pouco, que o pessoal procurava muito mais pelo aquele nome chamado recover, que não era em si uma reabilitação, e sim técnicas para ajudar na recuperação do corpo. Tá? E na musculação poucos procuram, porque muitas vezes o treinamento é menos intenso, ele não tem 4 ou 5 coleguinhas que ficam com marca de ventosa nas costas e dá vontade nele também de fazer, né? Mas não é? É verdade, pior que é verdade. Todo mundo tá com ventosa. Lá eu não tô com ventosa, eu preciso fazer ventosa, né? Aí o cara da academia, não, o cara da academia tá de camiseta, ninguém vê o que ele tá fazendo. O cara da academia hoje, ele procura realmente o que ele precisa, né? Então é um pouco diferente. E se eu falar uma coisa para vocês, talvez vocês concordem. Não parece que diminuiu o índice de lesão no CrossFit de uns 3 anos para cá? Eu ouço menos as pessoas falarem que estão lesionadas no CrossFit mesmo. Sabe por quê?
porque tem menos pessoas fazendo. Eu ia falar sobre isso. Eu acho que tem tanta prática hoje. E hoje em dia com os pés da vida, cada dia a pessoa faz uma modalidade e acaba que ela não... Aí fica igual o pato, né? Corre, voa e nada e não faz nada bem feito, né? Então, faz tudo, não faz nada e não dá tempo de se especializar e nem de machucar. Ou, pelo contrário, ou às vezes quer fazer tanta coisa que acaba tendo um índice de lesão maior por aquela questão de não dar recuperação. Né? Aí vai fazer a ventosa. Certo. Agora, voltando um pouquinho sobre o assunto que você disse que acabou se tornando sua principal linha de trabalho, que é a hérnia, né? As degenerações discais. O trabalho que você publicou recentemente no seu Instagram, um trabalho muito interessante, né? Que o N final ali foram 40 indivíduos, né? Que conseguiram acompanhar por 26 anos. 26 anos. Isso é um negócio muito difícil, a gente sabe, de fazer na ciência, né? E achei interessantíssimo. E um ponto que você levantou, que é sobre essa janela de oportunidade de certa forma, de precaução de uma lesão na adolescência, certo? A gente tem muitas lesões associadas com o esporte de alto rendimento na adolescência. Por exemplo, impacto femoroacetabular, bursite trocantérica, bursite supracrumial, tendinopatia de Manguito. Todos eles estão muito associados com o desenvolvimento motor mecânico e capacidade funcional do adolescente, né? Então, o que acontece? O adolescente tem muita capacidade funcional. Tudo que você colocar para ele de carga, ele vai fazendo, ele vai evoluindo, né? Então, assim, eu acho que o treinador tem que ficar muito atento com isso, né? Porque hoje a gente sabe que não existe exercício para prevenir lesão. Ah, vamos fazer fortalecimento disso para prevenir lesão. Não, não existe, não tem como a gente provar isso. Porque lesão, assim como dor, é multifatorial. Pensa comigo, ó, de uma forma básica, tá? Nós temos 3 grandes tipos de dor. Dor nociceptiva, dor nociplástica e dor neuroperiférica. De uma forma bem leiga e bem resumida. A dor nociceptiva, ela está diretamente relacionada com a lesão tecidual. Quando você coloca a mão na panela quente e você tira a mão. Então ele teve a percepção, a identificação de um fator agressivo nocivo, ele faz o que você te retire a mão. Ou você teve uma lesão ligamentar, você tem a dor ali no momento. A dor nociplástica, ela está diretamente relacionada com a alteração da capacidade do nosso cérebro do sistema inibitório descendente. Nós temos no cérebro o mesencéfalo, que ali temos a substância cinzenta periquidutal, que controla a relação de dor do centro para a periferia. E o que altera esse sistema inibitório? Inflamação crônica no corpo, um paciente obeso, um paciente sedentário. A idade, né? Paciente idoso, tem um déficit, isso é envelhecimento normal. Tá? O sedentarismo, falei, depressão, ansiedade, estresse, tá? E alterações metabólicas mais crônicas. Então, quando a gente pega um paciente para avaliá-lo hoje, a gente tem que entender o contexto de dor, para depois pensar se é possível prevenir a dor desse paciente. Muitas vezes a prevenção de dor desse paciente está muito mais ligada a uma alteração de capacidade cognitiva ou comportamental do que de fortalecimento. Mas aí a gente tem que se preparar. O que eu penso hoje é que todo profissional da saúde ele tem que entender de tudo. Mas não é que nem pato. Então não pode ser raso também, não pode. Não pode ser raso. Eu tenho que entender de treinamento físico, eu tenho que entender de nutrição, eu tenho que entender um pouco de psicologia, eu tenho que entender um pouco de medicina, para que eu consiga identificar em você fatores que fazem com que você não seja um paciente para mim, e sim para o médico. Felipe, como você falou, se eu tiver o mínimo de base de entender de fisioterapia, nutrição, como que eu vou indicar ele para um fisioterapeuta ou para um nutricionista se eu não sei nada? Sabe o grande risco que acontece? Que eu adoro dar aula para educador físico. Eu ensino o que o fisioterapeuta tem que fazer com o aluno dele. Legal. Porque o aluno chega para você, fiz fisioterapia, já estou reabilitado. Vamos treinar. Aí você vai lá, pau no treino dele, o que acontece? Volta a dor. De quem que é a culpa? Sua. Mas vai saber o que ele fez na fisioterapia. Exato. Entendeu? Como você falou, é multifatorial, vai saber o que ele fez fora da fisioterapia. Se você souber o tratamento de tendinopatia patelar, você vai saber que não adianta eu pôr agulha ali. Você vai saber que não adianta eu pôr ozônio.
Você vai saber que não adianta eu fazer o ultrassom terapêutico na tendinopatia patelar. Você vai saber que o laser é indicado mais na fase inicial e que o grande trabalho para uma tendinopatia é controle de carga. Legal. Entendeu? Se o cara na fisioterapia não fez isso que eu acabei de falar, você sabe que você corre um risco da tendinopatia dele voltar ou aumentar a dor durante o seu treinamento. Vou fazer uma pergunta para você, igual você falou agora. Possa ser que o aluno, cliente, vá no fisioterapeuta e faça um protocolo que não seja adequado. Volta para o educador físico ruim. Desculpa a pergunta, não sei se é até ético. Fala assim, como você acha que tá os fisioterapeutas hoje em dia, tecnicamente? Eu converso muito com os meninos sobre quem está buscando conhecimento. Você é um professor universitário, estudou bastante. Como que você vê a fisioterapia? Eu vejo que todo mundo se forma, bastante fisioterapeutas se formando hoje em dia. E como que você acha que eles estão no mercado hoje, no geral, o fisioterapeuta? Eu acredito. Tecnicamente, desculpa. Eu acredito que, como toda profissão, vai ter os bons, os que estão se desenvolvendo e os que não são bons. Eu não posso cobrar de um menino de 2 anos formado que ele tenha um conhecimento aprofundado sobre neurofisiologia da dor. Mas eu posso cobrar ele que ele se dedique e vá se aperfeiçoando. Quando eu te dei a aula em 2016, você viu aquela teoria pela primeira vez. Aquele momento foi suficiente para você aprender sobre aquilo lá? Não, não foi. Você teve que, se deu um start e você falou, poxa, exatamente. Então, nós temos que entender a fase de cada profissional, né? O profissional recém-formado, ele vai ter diversas dificuldades e falta de conhecimento. E a falta de conhecimento não está vinculada à falta de competência, e sim questões de maturidade profissional, tá? Então, esse profissional ele vai ter uma maturação de conhecimento. Se ele se dedicar, se ele estudar, por exemplo, você está fazendo a pós no Einstein, você vai se aperfeiçoar cada vez mais. Sim. Então, você sempre vai saber mais do que ontem. Isso é o mais importante. Agora, voltando para esse estudo que você compartilhou, para levantar uma questão, que é sobre identificar essa janela de oportunidade para uma possível prevenção, né, de um agravo numa discopatia, quando esse indivíduo ficar adulto. Pensando hoje em dia, nos adolescentes de hoje, com como eles crescem com o uso de telas, com o sedentarismo, com uma má alimentação, com o excesso de estímulos mentais, mas nenhum estímulo físico praticamente. Como você identifica esse achado, que é um estudo incrível, de fato, e como você identifica esse achado de janela de oportunidade, pensando no cenário que os adolescentes estão crescendo hoje e cada vez mais imersos no mundo de tecnologia e fora do mundo de exercício, de movimento. Tá. Quando você fica em pé, há uma carga de 100% do seu peso sobre os seus discos intervertebrais lombares. Quando você senta, essa carga acho que aumenta para 145% do seu peso. Então, se você tem uma carga de 100 quilos, quando você está em pé, você vai ter uma carga de 145 quilos quando você está sentado. Se a gente for supor que esses indivíduos adolescentes hoje ficam mais sentados do que em pé, provavelmente daqui a uns 10 anos, eu acho que a hora que esse estudo continuar, porque provavelmente vai continuar, ele vai perceber que os adolescentes de hoje têm muito mais lesão do que os adolescentes de 20 anos atrás. Entendeu? O que a gente sabe também, que nem toda discopatia degenerativa é patologia. Porque em torno de 63% das pessoas acima de 40 anos têm discopatia degenerativa. E não necessariamente têm sintomas. Então isso é um achado para que a gente possa tentar entender o processo de degeneração. Mas eu acho que esse achado não contribui clinicamente para essa porta que você está tentando achar. Entendeu? Isso é minha opinião, Sim. Posso estar totalmente errado, tá tudo bem, não tem problema, mas é a minha opinião da leitura inicial que eu tive do artigo. Né? O que vai contribuir para mim aqui clinicamente, talvez pouca coisa, mas é um achado muito importante, porque a gente entende o processo de degeneração. Quando ele fala que aos 19 anos, quanto maior era a degeneração, mais chances do cara com 30 anos ter dor, a gente entende que o cara com dor aos 30 anos não teve dor porque ele pegou um botijão de gás no chão, porque ele fez o exercício no crossfit. Começou com 19. Começou talvez um déficit com 19 anos.
processos inflamatórios, sem dor, e foi indo. No artigo também não fala, não tem uma idade para começar isso, mais ou menos, né? Eu acho que eles avaliaram 8, 14, 19 e 34, eu acho. Eu acho que é isso as idades, mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Não tenho certeza do número exato das idades que avaliaram lá. Deixa eu pensar aqui. Mais algum? Eu tenho ainda sobre esse artigo. A última sobre o artigo. A gente vai ser sincero. Tá bom. Ainda, então, se a gente entende esse processo, né, da degeneração do disco vertebral, pensando novamente nessa juventude sedentária que a gente está encontrando hoje, né? E pensando que, se hoje eles estão mais sedentários do que antes, você, na sua opinião, com tudo que você estudou ao longo desse tempo e com o que você oferece hoje, você acha que o esporte, para uma pessoa que está em desenvolvimento e que já tem algum sintoma de discopatia, ajuda ou atrapalha? Ajuda. Na primeira semana de reabilitação de hérnia de disco, eu coloco as pessoas para caminhar. Falo, vai fazer caminhada de 20 minutos perto da sua casa. O exercício físico. Nós temos no sistema vascular baroreceptores intravasculares, que interpretam um aumento de pressão e estimulam o sistema nervoso central a liberar endocannabinoides analgésicos. Então não tem como a gente falar que o exercício é ruim. Em nenhum momento da vida. Entendeu? Então pode fazer, quebrar o pau. Aquela história de que o exercício na juventude ou até na infância para a juventude atrapalha o desenvolvimento, o crescimento. Atrapalha nada, não atrapalha fisicamente, não atrapalha psicologicamente, né? Se você, assim, eu sempre fiz arte marcial. Isso me trouxe um doutrinamento muito bom, um entendimento de hierarquia que hoje essa molecada não tem, entendeu? Então hoje eu entendo o que é uma hierarquia. Isso é por causa do esporte, cara. Eu tive bons senseis no karatê, no jiu-jitsu, que me trouxeram um padrão de educação hierárquica. Não só fisicamente, não só né? fisicamente. Socialmente. Socialmente. A criança precisa disso. A criança precisa estar no meio de crianças, precisa estar no meio de adolescentes, precisa estar em entender regra. Tem que se movimentar. O ser humano tem que se movimentar. A gente se movimenta muito pouco hoje. Entender regra, entender sim e não. Sim e não. Entender a frustração. Se a gente né? entrava, Tudo isso que o esporte traz. Se a gente entrava de tênis no tatame, a gente levava fachada. Hoje, se acontece isso, o professor é preso. A gente chegava 5 minutos atrasado no crossfit, a gente era proibido de treinar. Exato. Hoje você faz isso com o aluno, ele vai para outro lugar. Verdade. Mas é uma isso. Vez, agora você falou isso. Uma vez eu estava conversando com o coach, daí eu falei de campeonato. Eu falei, cara, você acha que não é que muito cedo os caras começaram a competir com 3 meses e tal? Dentro de uma conversa, ele falou, tem uma coisa muito doida, que ele falou assim, que ele não permitia na época um pessoal tão novo treinar. Só que ele via que perdia alunos que queriam para outro boxe. Que no outro boxe, mesmo sem preparo, o coach falava assim, não, dá para você competir sim, você está apto a competir. Com 2, 3 meses, fazendo poucos movimentos. Então, como que é doido, né? Até pro cara do marketing, como que ele vai pegar o aluno? Se ele trabalha de um jeito, trabalha de outro. Aí você vai ter o seu público, né? Exato. Aí meus pacientes falam que eu sou chato. Tá tudo bem. Não quero que o paciente seja meu amigo. Eu quero que ele se reabilite. E nunca mais volte aqui. Entendeu? E nunca mais te veio. Não quero. Não ganhei um ovo de Páscoa nessa Páscoa. Por quê? Fica a dica quem quiser dar um ovo de Páscoa. Porque eles se reabilitam. Eu não sou amigo deles. Não fico aqui contando a história da minha vida para eles. E quando eles querem contar a história da vida deles, eu recebo com todo carinho, toda empatia do mundo. E cobra a sessão de psicologia ali. Não. Aí falo para fazer o exercício que tem que fazer. Vou fazer uma última pergunta. Dá tempo, era só... Por que a fisioterapia? Você escolheu a fisioterapia. Você, quando novinho, entrou na faculdade, de onde veio a fisioterapia? Tinha alguém que você olhava e falava, gostei disso, achei esse cara legal, quero isso. Eu queria fazer direito. Tudo a ver, né? Eu falo bastante, né? Eu sempre falei bastante, sempre me comuniquei muito bem, né? Desde criança, sempre tive facilidade de comunicação. Então, eu queria fazer direito. Eu me via disputando lá, que nem aqueles filmes americanos, né? Fazendo suítes. Suítes é bom. Fazendo argumentação lá e tal. Né? Mas aí eu sempre pratiquei muito esporte, né? E eu sempre precisei muito da fisioterapia. Né? Aí eu tinha amigos do meu irmão que fizeram fisioterapia que cuidaram de mim.
Aí eu fui migrando, aí eu fui. Eu sempre treinei mesmo, mas aí facilitou o processo. E para a gente fechar, o que você acha que nós, da educação física, e vocês, da fisioterapia, devemos ter para que haja uma boa comunicação entre nós e para que o produto final, que seja uma pessoa com a sua plena saúde, depois de ter passado por um processo de reabilitação e a sua continuidade na sua vida ativa, o que você acha que falta ou que é necessário para que haja uma boa comunicação entre nós? Uma boa comunicação. Simples. Como está a comunicação das pessoas hoje em dia? Horrível. Extremamente difícil, né? Então, quando você cria habilidades interpessoais, que a gente fala, você tem mais chances de ter um processo de desenvolvimento de carreira melhor. Isso facilita o entendimento, o bate-papo, tudo, né? Eu tenho um caso assim, para a gente finalizar, muito interessante, de um médico aqui em Bauru, que ele não indica a fisioterapia para reabilitação do paciente pós-operatório dele. Ele fala que a fisioterapia vai estragar a cirurgia dele e ele passa alguns exercícios para o paciente. Certo. A ética aí, como é que tá? Mas o que eu fiz? Eu liguei para ele. Falei, doutor, vamos trocar uma ideia. O que acontece, cara? Assim, por que alguns médicos mais antigos agem assim? Porque o fisioterapeuta muitas vezes é muito ruim e estraga realmente a cirurgia do cara. Então o cara foi lá, fez uma puta de uma cirurgia da hora, reabilitou o cara, grudou o tendão ali, deu tudo certo. Aí vai pro fisioterapeuta. Aí ele volta depois de 60 dias lá no médico, uma porcaria. Aí o médico falou, quer saber? Faz isso daqui que vai dar certo. E dá certo, a longo prazo dá certo. Né? Então, o que acontece? Os médicos criam uma margem de segurança para não prejudicar o trabalho deles. E eles não estão errados. Errado é o fisioterapeuta que não estuda, que não está apto para. É isso. Felipe, eu acredito muito nisso, que eu já vi muito médico passar exercício. Sim. Para fortalecimento, o aluno chega na academia com isso. Eu acredito que o médico passa muito por isso, que ele fala, eu vou conversar com um educador físico, infelizmente tem muitos não vai entender o que eu quero. O cara não vai saber o mínimo de anatomia. O cara fala, vai estragar minha coisa. Então eu mesmo passo, porque é triste falar, ele é burro, eu não, então eu não... Eu tenho uma muito boa. Isso é muito verdade. Não, é verdade. Margem de segurança. Eu sempre deixo meu pitaco cômico. E os meninos me conhecem. Eles sabem que isso é verdade. Uma vez, um educador físico, sem citar nomes em prol da... Ele falou assim, cara, você está com problema no menisco. Vamos finalizar com essa. Finalizado. Quem não sabe o que é menisco, pesquisa, você vai entender isso. Você vai entender a nossa piada interna. Gente, ó, vem um pouquinho mais perto, troca comigo, Eric, rapidinho. Cara, o formato do podcast é um pouquinho diferente hoje, justamente para vocês já ficarem familiarizados com os outros profissionais. Eles são co-hosts e vão trazer muito conteúdo. De convidados, sempre pessoas muito referência, tá? Não tem meio termo. Hoje nós não fizemos atividade, mas sempre é um profissional que vai nos ensinar algo, ou quando passa somos nós que realizamos. Então nós também não nos submetemos a pessoas que não sejam capacitadas. Ele vai dar referência da clínica para vocês, disponibilidade, como que vocês fazem para agendá-lo e procurar. É uma referência na cidade, tratamento de hérnia, tratamento de ombro, fora os outros profissionais que integram a clínica, vocês vão poder acompanhar no podcast. A infraestrutura disso aqui é incrível, está planejando mais expansão. Para quem quer um apoio em múltiplas frentes, aqui é o lugar perfeito. Vocês vão ser muito bem acolhidos, eu tenho certeza. Fê, bom, com certeza. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Logo a sua lembrancinha vai estar aí, tá bom? Ó, apresenta para a galera, fala. Galera, acho que queria primeiro agradecer vocês pelo convite, agradecer o bate-papo bem legal. Eu já conheci ele faz uns 10 anos, a gente treinou junto um bom tempo. Dei aula para você faz 10 anos também. Tudo na minha vida hoje faz 10, 15, 20 anos, né? Isso quer dizer que eu tô ficando velho. Ficando mais experiente. E, cara, assim, quem quiser vir conhecer aqui o Instituto Alavarce, a gente está passando por uma repaginação de marca, né? Que nós chamávamos IARC, Instituto Alavarce de Reabilitação da Coluna.
mas a gente acabou crescendo muito, né? E a gente expandiu para Instituto Alavarce Reabilitação e Performance. Daí hoje aqui, nós temos o que nós chamamos de núcleo de especialidades. Nós temos o CER, que é Centro Especializado em Reabilitação de Ombro. Nós temos o IARC, Instituto Alavarce de Reabilitação da Coluna, que é especializado em reabilitação de hernia de disco e escoliose. E nós temos também o Lab Runners, que é o Centro Laboratório de Avaliação de Corredores. Né? Então, a gente montou esse guarda-chuva de núcleos de especialidades, porque nós temos profissionais extremamente capacitados aqui, não é apenas eu, nós somos em quase 12 profissionais aqui já, de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né? E mais para frente, provavelmente, a gente vai ter alguns educadores físicos trabalhando com a gente aqui para performance. Tá? Então, quem quiser vir conhecer, dá uma procurada lá no Instituto Alavarce no Instagram, ou me procura, coloca aqui o professor, vai ter aqui, ó, o Instagram aí, pode me chamar, que a gente troca ideia, estou à disposição. Meninos, parabéns pelo podcast, obrigado. Viu? Obrigado. Tamo junto. Obrigado, rapaziada. Valeu. Obrigadão, viu?